Olá, bom dia. Estamos começando o programa Fino Trato e eu quero agradecer a presença e a audiência de todos vocês. Tenham todos um excelente dia e fiquem conosco. Eu tenho aqui nos nossos estúdios o prazer de receber o William Nicolau. O William é um empresário do ramo imobiliário e hoteleiro. Olá, William, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Bom dia a todos. O William está aqui, é um homem, um empresário no ramo de negócios, mas ele está aqui para falar conosco sobre um outro assunto. Ele está aqui para nos falar de vida, vida com todas as suas nuances, as suas adversidades e principalmente o que o caracteriza, que é a sua superação. O William tem um histórico de vida, onde ele passou, digamos, pelo mundo das drogas, vamos chamar assim, William? Com certeza, podemos chamar com assim. certeza. E ele vai dividir conosco essa experiência, e principalmente como ele superou essa situação. Primeiramente, eu quero agradecer ao William a sua coragem, William, a sua disponibilidade para poucos. É para poucos essa coragem de vir aqui abrir conosco essa situação que não é muito assim. As pessoas têm a esconder, a negar esse passado. E você corajosamente vem partilhar aqui conosco com o intuito de nos auxiliar e auxiliar a muitas pessoas que estão nos assistindo e que vão nos assistir. Muito obrigada verdadeiramente pela sua participação e disponibilidade. Sim, com certeza. O que eu tenho que falar é porque hoje existe uma pandemia, né? No mundo todo, não vamos falar só no Brasil, sobre as drogas, o crack, a cocaína, a maconha, enfim, todo êxtase, todo tipo de droga. E eu passei durante 35 anos nesse meio, nesse submundo da droga. E estou aqui hoje para poder ajudar as pessoas para que evitem esse mundo, porque o final das drogas é ou a morte, ou a pessoa ficar totalmente sequelada, e o menor prejuízo que ela vai ter é estar presa. Com e certeza. Fora toda a discriminação, a perda de crédito que a pessoa tem. Então é uma coisa que eu me dispus a estar aqui hoje para poder ajudar as pessoas que estão nesse mundo, aos pais, a orientação aos pais, aos jovens, até aos próprios mais velhos que estão ainda nesse submundo. Nesse universo da droga. Perfeito. William, como aconteceu, assim, você poderia nos resgatar um pouco, contar um pouco como foi a sua entrada nesse universo? Como se deu, em que idade, quais os fatores, qual era o ambiente seu até pessoal? Nos conte um pouco como ocorreu essa entrada nesse universo. Ok. Bom, eu fui um jovem sempre assim, muito ativo, né? Meus pais sempre trabalharam muito, minha mãe cuidava da família e meu pai, na cidade de Campos do Jordão, trabalhava bastante para poder o sustento da família. Com certeza. E eu, com 15 anos de idade, com uma pessoa chamada Doravante Amigo, né? Sim. Começou a me induzir a fumar a maconha. Uhum. Até então eu não sabia o que era maconha, eu não fumava, não bebia, não fazia nada. Eu trabalhava, eu gostava de vender pipas, fazer carrinho de rolemã para ter o meu próprio sustento, coisa que, graças a Deus, eu não precisava, porque meu pai sempre foi uma pessoa muito capaz para sustentar a família. E com o tempo ele insistia nisso, até que um dia eu experimentei a maconha. Não me fez efeito nenhum, porém ele insistia para que eu voltasse a fumar, até que um belo dia me fez o efeito. Então, ao invés dele me procurar, eu que o procurava para aquele cigarrinho estranho, e a partir daí desencadeou uma série de outras drogas, porque a maconha em si, para mim, não fazia tanto efeito. Aí foi onde que eu vim a conhecer a cocaína, tá certo? E conhecendo a cocaína, aí foi para outros caminhos mais pesados, outras drogas mais pesadas. William, nesse processo que você ainda, digamos, um adolescente dos 15, talvez 16, 18 anos, como que foi, assim, a sua família tinha percepção das suas mudanças? Como que era o contexto da sua vida dentro já dessa situação? Não, eles não tinham conhecimento, que até então eu tinha 15 anos de idade, hoje eu estou com 57, então não existia esse conhecimento que os pais hoje, obviamente, esperam em si, que tenham conhecimento do perigo que é a droga para os seus filhos. Então, eles notavam muito a mudança de comportamento minha. Certo, não querer mais estudar, falta de apetite, insônia,
tá certo? Muita agitação, uma pessoa muito nervosa, muito agressiva que eu me tornei. Então, a partir daí que eles começaram a perceber o que havia algo estranho no meu comportamento, no comportamento do William, compreendeu? E nisso é onde que um dia um pai de um dos amigos chegou e falou, olha, pro meu pai, falou, olha, senhor, o seu filho está usando droga. E isso foi um choque todo para a família. E onde que eu fui, meu pai me pegou e me internou. Foi a minha primeira internação forçada, coisa que involuntariamente, coisa que aí eu me revoltei mais ainda, e depois de 1 mês, 2 meses que eu fiquei nessa clínica, tá certo? Eu voltei, aí que eu fui procurar mais a droga. Porque eu achava que eu era capaz de sair dessa droga sem ajuda. Sem um As auxílio. pessoas pensam assim, mas estão completamente erradas. É esse, acho que, o grande engano da droga, um dos principais, pelo menos. Sim. É a pessoa ter a convicção, né, porque ela é convicta até aquele momento, de que é uma escolha. E não é uma escolha que ela possa deixar ou não essa escolha. Né? Existem condicionamentos químicos, emocionais, etc., onde existe uma mudança, né, no organismo, que é também chamada como vício, não é? Vulgarmente falando, é onde a pessoa se torna dependente. Eu acho muito importante essa palavra para deixar claro. A pessoa no mundo das drogas, ela não é livre. Ela pensa que é, mas ela não é. E nessa fase sua, William, muito importante também a gente fazer um panorama, abrir um pouco esse espectro, ampliar esse espectro no seguinte aspecto. O adolescente, ele tem uma necessidade básica e primária, eu diria assim, na adolescência, de ter a aprovação do grupo. Exatamente. Então, esse é um grande fator de dificuldade, porque ele precisa demais do apoio do grupo. Ele quer mostrar a sua personalidade, principalmente o homem, a questão do ser capaz, ser corajoso. Isso, o que traz ainda mais dificuldades para haver essa conscientização. Você poderia falar um pouquinho dessa questão do grupo, como era isso, essa ligação e essa dependência, vamos chamar assim, também do grupo? Com certeza, porque quando você está num grupo de pessoas que são usuários, que já são antigos usuários e querem que você seja igual, você já cria uma dependência. Sim. Já de saber que mostrar que você é capaz também de usar a droga, é capaz também de ser o muito louco, vamos falar, e aí tem aquela disputa de quem é o mais louco, quem pode usar mais a droga, quem consegue usar mais essa droga, seja ela maconha, ou cocaína, ou crack, tá certo? E é onde que você cria essa dependência, e senão você está excluso do grupo. Você não faz parte daquela tribo, como eles falam. Exatamente. Entendeu? Como eles usam aquela palavra tribo, né? Não, você não faz parte da tribo, você é careta, sai daqui, não sei o quê. Ainda mais nessa época, que foi década de 70, 80, e hoje, com certeza, também existe isso. Com certeza, talvez até mais. Né? Exatamente. Por causa da mídia, dos inputs que a mídia traz, no sentido de afirmação da personalidade. Isso. O jovem, o adolescente está buscando afirmar essa personalidade, essa postura no mundo, principalmente o homem, né? A mulher também, mas de outra forma. O homem tem aquela questão de ser valente, de ser capaz, de ser corajoso. Olha, Mário, eu posso até estar falando para você que hoje não há muita comparação entre homem e mulher, porque eu já fiz estudos e pesquisas que hoje a mulher, ela está tão ou mais agressiva nas drogas quanto o homem. Tem estudos aí, estatística de hoje jovens, garotas de 17, 18, 19, 20 anos, sabe, em bares, bebendo, entendeu? E é onde a porta de entrada é a bebida. Se não tiver um controle dos pais, se os pais não ficarem de olho, orientar, porque eu acho que é muito importante o diálogo entre os pais e os filhos, coisa que na época não existia. Mas o diálogo e notar, perceber a mudança de comportamento, o hábito daquela criança, ou daquele jovem, daquele próprio adulto de 24, 25 anos, as atitudes, a agressão, isso sim é importante para poder focar. Detectou esse problema, correr no ato, já procurar um psicólogo, já procurar um psiquiatra, já procurar uma clínica de interação ou uma orientação, sabe, onde os pais possam já cortar esse mal pela raiz, logo pelo começo.
porque senão aí depois não tem como. Eu tenho exemplos de pessoas que eu conheci que hoje estão totalmente perdidas e não sabem mais o que faz com os filhos. Compreendeu? Porque interna, o filho sai, foge da clínica, sai para usar droga, rouba. Como a mídia hoje, graças a Deus, a mídia ajuda bastante. Essas pessoas estão na adicção, né? Que são adictos, que são os escravos da droga ou os escravos dessa forma, desse comportamento que hoje os jovens estão nesse mundo, né? Nesse mundo. Então você teve essa internação involuntária, se revoltou, Sim. voltou numa quantidade e intensidade ainda maior, é isso? Sim, eu voltei a usar maior, aí foi onde que eu me internei, depois era coisas assim, diferença de 3, 4, 5 meses, até que eu me dei por conta que eu ia morrer, tá certo? Que eu não tinha mais saúde, aí eu comecei a me pedir para me internar. Eu pedia para minha esposa, eu pedia para meus pais, falava, olha, me levam porque eu não estou bem. Teve uma clínica que eu cheguei a ficar 1 ano nessa clínica sem sair, saí de lá, fiz um projeto de vida, tá certo? Porque era obrigatório você fazer um projeto de vida, muito importante, poder entender que a vida continua pós-internação, né? Porque tem um estigma, né, da internação, Sim. Porque você ficando 1 ano dentro de uma clínica, você tem que ter a ressocialização um pouco difícil. Com certeza. Então eu fiz um projeto, mas também a droga falava mais alto, tá certo? Porque eu hoje posso me falar, eu sou espírita, então eu acredito que a droga ela atrai os obsessores. É assim, a porta de entrada, obviamente, como nós falamos, é a bebida. Então, existem os obsessores que traz você de novo, fala, não, peraí, vamos usar, que é aquela coisa do diabinho, sim, tá o certo? lado bom, o lado anjinho mal. E o diabinho, entendeu? E se a pessoa não estiver cercada por Deus, com orações, obviamente com o seio da família, sim, tá certo? Muito importante. E a pessoa sair já de desviar o caminho para os amigos que não são amigos, entre aspas, pseudo-amigos, ele volta e aí é muito difícil a recuperação. Passado isso, foi onde que depois, já em 2002, 2003, eu comecei a busca mais dessas internações, até que onde eu encontrei uma clínica, uma excelente clínica, onde eu tive o 12 Passos, né, que é do NA. E a partir daí eu adotei os 12 passos, que é só por hoje. Só por hoje. Só por hoje que eu não vou usar, só por hoje eu não vou beber, só por hoje e eu estou limpo há mais de 7 anos. Em outras palavras, é o dia a dia, uma conquista diária. Eu acho que a palavra é essa, uma conquista diária. E sem menosprezar, em hipótese alguma, vou usar a palavra, o poder da droga, de ter, no sentido de tipo assim, um vacilo é suficiente para retornar àquela situação. A ciência, a literatura diz que o problema do alcoolismo, vamos falar do alcoolismo, drogas, etc, não existe cura, existe manutenção. Existe manutenção. Acho que o maior engano, não, estou curado, eu sou capaz de tomar uma dose de uísque, uma garrafa de cerveja e não continuar, não dar sequência. Isso é um dos maiores enganos que possa ocorrer. William, eu gostaria de falar um pouquinho, nós vamos assim para nosso tempo, né? Nós temos um programa aqui no sentido de eu tenho algumas perguntas que eu quero fazer. A questão da família. Eu quero mostrar para vocês, o William escreveu esse livro, chama Resgate de uma Vida, onde ele conta e comenta bastante conosco, divide conosco a questão da família, a importância que tem a família, no caso seus pais, irmãos, esposa, o apoio que você teve, que muitos não têm. A família... O aporte até de condição social, isso Sim. Também, não que isso seja, que vá definir, mas é importante. Sim, é muito importante o seio familiar e as pessoas que te amam e te preocupam com você, porque esses pseudo-amigos, a hora que vê que você está sem dinheiro, que você não pode estar partilhando a droga com eles, ou qualquer coisa, pode esquecer que eles te abandonam. E os únicos que te abraçam é o seu pai, a tua mãe, os seus irmãos e principalmente quem for casado é a tua esposa e os seus filhos. Eu cito muito sobre a minha família. Sim, é por isso que eu fiz questão de trazer esse tema família. Sobre esse livro, porque se eu não tivesse tido o apoio, as orações de minha mãe, que é católica, a força da minha esposa, da minha filha, do meu filho, que partiu há 9 anos,
num acidente. E tudo isso que houve comigo, eu hoje acredito que eu não poderia estar presente aqui com a Mara e dando essa pequena entrevista minha sobre a droga. A família é o seio, a família é tudo que nós podemos ter de bom na vida. Independente da família que nós temos, que nos dá amor, que dá tudo, principalmente procurar a Deus, porque Deus é tudo na nossa vida. E Deus é representado pela própria nossa família, com pelos certeza, pais. Com certeza, né? Entendeu? A questão da identidade, né? Eu acho que a gente está falando aqui também um pouco de identidade. A referência. Quem eu sou, a que eu pertenço, né? Qual é o meu universo? Exatamente. Né? Quem eu sou? Eu acho que é a principal pergunta do ser humano para com ele mesmo, que isso define todo o restante. Então, eu acho que a questão espiritual, da espiritualidade, quem eu sou? Eu sou filho de Deus. Então, pronto. A partir daí, vem outras definições e consequências dessa identidade e de escolhas que vão ser feitas em momentos difíceis, muitas vezes, não é? Claro. Né? Em momentos difíceis que a nossa espiritualidade ou fé, como queira chamar, são colocadas à prova, não é? Claro, são colocadas com à certeza. prova, também é uma conquista diária. Eu acho que como a questão do problema das drogas e dos vícios, etc., também a espiritualidade é um dia a dia, é um caminhar, onde somos colocados, vamos dizer assim, uma conquista diária. A droga realmente, a procura da droga é a falta de identidade, é a fuga da realidade, dos problemas do dia a dia que nos traz. Nós temos problemas, N problemas, talvez a pessoa que está falta de dinheiro ou a esposa que brigou, então a pessoa vai e foge para a droga, uma coisa que é paliativo, que passou aquilo, o problema existe. Então nós temos que encarar esse problema com a cara limpa, como eles falam, né? Para você poder saber como vai lidar com esse problema ou não. E a droga é a fuga. Eu fugi muito tempo nessa droga e hoje me arrependo, mas talvez seja um karma, alguma coisa que eu tinha que resgatar. Tanto que o nome desse livro que eu escrevi chama-se Resgate de uma Vida, porque houve um resgate, né? E hoje é onde eu quero estar ajudando as pessoas que precisarem de uma orientação ou bater um papo comigo, eu estou à disposição, enfim, para poder ver o que eu posso fazer para as pessoas colaborar. Um vencedor, né? Porque você venceu, está vencendo a cada dia. Sim, né? Porque foi o que você citou agora há pouco, isso aí é uma doença, isso aí, se Deus permitir que eu viva até 90 anos, até os 90 anos eu tenho que me vigiar. Porque é uma doença, que é uma doença adquirida, eu tinha uma predisposição muito para importante droga, eu tinha uma predisposição, eu conheci pessoas que fez faculdade comigo na década de 80, que chegaram a usar uma droga ou outra e depois nunca mais usaram. Eu não, eu fui, como eu e como milhões de pessoas. Que estão nesse... Que ainda estão e não conseguem, fora os que já partiram. Não, fora os que já partiram, as pessoas como eles falam... Como partiram, né, William? Eu acho que isso é muito importante. Como as pessoas, como eles falam nas clínicas, que colaram platinado. O que devia ser o colar platinado? A pessoa fica totalmente boba. A pessoa fica... Você olhar, eu via pessoas na clínica que a pessoa vinha toda torta, assim, babando. E eu falava, poxa, mas o que houve com essa pessoa? Houve que essa pessoa era igual a você. Só que hoje não volta mais, não tem mais volta, tá certo? E eu, graças ao bom Deus, talvez por uma bênção de Deus, eu estou aqui, eu acredito que não tenha sequela, devo ter alguma coisinha, mas, sabe, estou bem. Está inserido na sociedade, é um empresário bem-sucedido, um trabalho, pai de família, um marido, foco etc. a minha família, meus maiores amores é minha esposa, minha filha, meus pais, meus irmãos, sobrinhos, Ou todo seja, lado. Totalmente inserido e a ponto, eu volto a dizer, vou dizer agora como profissional da área de saúde que sou, assim, com uma coragem imensa, se não disser ilimitada, não sei se poderia, acho que não é ilimitada, não é a melhor palavra, mas uma coragem muito grande de vir partilhar, de com a cara aqui, colocar a cara e a coragem e partilhar essa história, porque muitos viram a página, não sei, isso é meu passado, eu não gostaria de falar sobre isso. E o William, diferente dessas pessoas, sem julgar ninguém, vem aqui partilhar no sentido de colaborar, porque a pessoa, quando ela está nesse universo, ela se sente um pouco... com quem eu vou conversar? Então, o que ele vem propor também é falar, olha, eu estou à disposição para, através de um livro, de uma palestra, de um presencial, de uma situação presencial, um ombro, um abraço, uma escuta amiga. Não é? E não aquela escuta de falar, e aí, vamos fumar, não, uma escuta amiga e generosa no sentido de
trazer uma outra referência. Então, é louvável a sua atitude, não canso de te agradecer por esse motivo, né, dessa predisposição em doar, em servir. Eu acho que esse é o seu grande diferencial. Eu agradeço, mas eu acho que eu não faço mais nada que minha obrigação para tentar ver se eu ajudo o próximo ou as pessoas que precisam da minha palavra ou da minha força, de estar partilhando e ajudar, porque normalmente os drogados, as pessoas drogadas, que a palavra é pesada, mas é usuário a pura é uma palavra leve. Mas a pessoa que é usuário de droga, ela é muito discriminada, e a maioria dos pais, irmãos, fala, pô, sai daqui, o cara é drogado, não leva ele, não... Então essa pessoa, ela se sente rejeitada e, ao contrário, ela precisa do colo, ela precisa do amor, porque ela é uma pessoa doente. Ela tem culpa? Tem culpa. Responsabilidades, vamos chamar? Em partes, porque se a pessoa já tinha predisposição para isso, porque eu falo para você, Mara, você pegar aí, vamos falar vamos pôr 1000 pessoas que estão nesse mundo da droga, 980, 990 querem sair, mas não tem como. Entendeu? Choram, precisam de um pai, o pai abandonou, precisam da mãe, abandonou, os irmãos abandonaram, porque, claro, obviamente, essa pessoa dá trabalho. Muito ele trabalho. Rouba, ele subtrai coisas de casa. Para comprar. Exato, para comprar, para usar, Sim. porque acabou o dinheiro, ele roubou a mãe, roubou o pai, enfim, não sei o que, graças a Deus não foi o meu caso. Claro, fiz isso sim, como consta no meu livro, algumas coisas mais minhas. Entendi. Era um relógio meu que eu comprava, aí eu via, puta, não tenho nada, e eu ia lá e trocava pela droga. Sim. Compreendeu? Então, é como diz aquela música, o único prejudicado que teve nessa história só fui eu. Mas, obviamente, paralelamente, eu prejudiquei a minha família. Sim, é um eu fato. Dei muita preocupação para minha esposa, dei muita preocupação para meus pais, entendeu? E hoje eu estou aqui, hoje eu tento inverter. Eu cuido dos meus pais, eu tento cuidar da minha família, eu cuido muito da minha esposa, eu cuido muito, enfim. Que foram os seus anjos, vamos dizer assim, aqui, Isso, são, nossa senhora, se for, talvez alguma forma de eu estar agradecendo inconscientemente, ser grato ao que eles fizeram por mim. Sim. Então, é um aviso que eu dou aos pais, é ajudar os filhos também. Ok. William, mais uma vez eu quero mostrar o livro, muito interessante. Ele pode ser encontrado, onde ele pode ser encontrado? Resgate de uma Vida Livre? Esse livro pode ser encontrado pela editora Scortese. Tá. É o www.scortese.com.br. E esse livro pode ser comprado através dessa editora que foi que lançou o livro. Ok. Considerações finais, William, você gostaria de considerações finais? Nosso tempo, infelizmente, chega ao final. Você poderá voltar outras vezes, poderemos segmentar um pouco mais essa entrevista? Eu acho que o que eu tinha que falar, assim, mais ou menos, é passar principalmente aos pais que estejam lá dos seus filhos, mesmo que eles dão um problema, que eles possam estar vindo subtraindo alguma coisa, não discriminem, sabe, troquem de cadeira ou de sapato, como diz assim com eles, estejam sempre e principalmente o diálogo e perceber o comportamento destes jovens, que é para poder estar já ajudando desde o início, se isso caso esteja acontecendo em alguma casa, em alguma família. Em algum lar, ok. Em algum lar. Nós vamos chamar os nossos intervalos. Mais uma vez, os meus agradecimentos a você. As portas estão sempre abertas para você aqui no nosso programa, William. Vamos aos nossos intervalos e eu volto em alguns minutos. Até já.